Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, nós queremos falar um pouco sobre este tempo que estamos vivendo, que se trata exatamente de um caminho de preparação do nosso coração para acolher o Espírito Santo, aquele que nos dá vida nova. E este tempo, é importante sabermos que ele não se trata simplesmente de uma espera, mas de preparação, pois o caminho entre a ressurreição e Pentecostes não é um tempo de espera passiva, mas de preparação ativa. A igreja, como mãe e mestra, ela nos conduz a compreender que o Espírito Santo, ele não se impõe. Ele é, portanto, acolhido por um coração disposto, purificado e disponível. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 734, o Espírito Santo, ele vem ao encontro daqueles que o desejam e se dispõem a recebê-lo. Ou seja, isso significa que a medida da ação do Espírito em nós depende da abertura real do nosso interior. E neste sentido, convém ressaltar aqui que existe uma pedagogia própria de Cristo, pois antes de enviar o seu Espírito, ele nos forma. De maneira que, após a ressurreição, Jesus ele não envia imediatamente o seu Espírito aos discípulos, mas ele, a partir de então, corrige as suas visões distorcidas, ele cura as suas feridas interiores, ele fortalece a fé dos discípulos e ele ensina os discípulos a confiar. E esse tempo, ele revela sim uma verdade exigente, que não se recebe o Espírito Santo para suprir, de certo modo, superficialidades, mas para sustentar uma vida transformada. Muitos, inclusive, querem até receber a força do Espírito, mas, de um certo modo, resistem ao processo que prepara para recebê-lo. E neste caso, a condição interior é a de se esvaziar para então se encher-se do Espírito, para então se encher-se dessa graça do alto. E é importante sabermos que o maior obstáculo à vida no Espírito não é simplesmente a fraqueza, não é simplesmente o pecado, mas o coração cheio de si e cheio do mundo. Portanto, a ação do Espírito em nós exige, assim, desapego interior, exige, assim, verdade sobre si mesmo, exige, assim, ruptura com as ilusões, exige, portanto, ainda abandono do controle. É importante, então, deixar que o Espírito Santo, ele ocupe todos os espaços da nossa vida, que ele tenha, portanto, o controle de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Isso porque o Espírito Santo, ele é a fonte de vida nova, ele é aquele que conduz a nossa vida, ele é aquele que conduz a nossa história. O Espírito Santo, ele não vem apenas para consolar, mas ele vem para gerar uma nova forma de viver. E enquanto o Espírito Santo ele vai gerando em nós essa nova forma de viver, ele vai mudando assim os critérios, ele vai mudando assim, ou melhor, reorganizando as nossas prioridades, ele vai purificando as intenções e ele vai nos conduzindo à verdade plena. São Basílio Magno, ele já dizia que pelo Espírito Santo somos restaurados ao paraíso, somos elevados ao reino do céu e feitos assim filhos de Deus. Isso significa que acolher o Espírito Santo não é simplesmente sentir algo, é tornar-se alguém novo. E esse caminho de preparação que estamos vivendo, ele revela sim um combate real, um combate entre o espírito do mundo e o Espírito Santo. O espírito do mundo, ele busca conforto sem cruz, ele busca promover a aparência sem verdade, ele procura alimentar sempre a dispersão e ele evita, sim, a profundidade. Já o Espírito Santo, ele conduz à verdade mesmo quando dói. Ele chama a fidelidade no oculto, ele chama a constância e ele gera, sim, a unidade do nosso coração com o coração do próprio Cristo. E é por isso
que Santo Inácio de Loyola, ele já alertava que o mau espírito, ele inquieta e perturba. O bom espírito, o Espírito Santo, ele traz paz, ainda que na exigência. Por isso, discernir, por assim dizer, qual espírito age em nós é parte essencial desta preparação. Desta forma, a tradição da Igreja, confirmada pelo magistério e pela vida dos santos, aponta caminhos claros e seguros para que possamos assim acolher o Espírito Santo. Caminhos estes, por exemplo, como o silêncio interior. Sem silêncio não há escuta, sem escuta não há docilidade. A Igreja também, ela nos orienta à vida de oração, porque não há como vencer o espírito do mundo sem a vida de oração. A Igreja ainda, ela nos aponta a conversão contínua como uma necessidade de todos os dias para que possamos assim sermos cada vez melhores, para que assim possamos verdadeiramente nos configurar a Cristo. A Igreja, ela ainda nos aponta a necessidade de fidelidade no cotidiano, nos aponta a necessidade de verdade interior. Precisamos compreender que a adesão ao Espírito é mais do que um momento. Se trata exatamente de uma decisão do coração. Acolher o Espírito Santo não é assim um evento isolado, mas uma decisão, é uma adesão contínua. E isso implica, portanto, escolher Deus mesmo quando não se sente. Permanecer fiel mesmo quando não há consolo, mesmo quando não há vontade para isso. E sustentar a vocação na verdade. Não podemos esquecer nunca que a vida no Espírito, ela começa exatamente quando deixamos de negociar com Deus. E em tudo isso, há um risco sutil, que é querer o Espírito, mas sem passar pela transformação. Isso gera, portanto, uma espiritualidade superficial, gera um entusiasmo sem raiz, gera serviço sem conversão e gera ainda permanência sem interesse, sem entrega total. E o resultado de tudo isso é uma vida cristã frágil, facilmente dominada pelo espírito do mundo. Assim, nós podemos concluir que o caminho até Pentecostes é, na verdade, um caminho para dentro. Não se trata de esperar algo que virá de fora, mas de tornar-se um espaço onde o Espírito possa habitar e agir. Isso porque a vida nova, ela não começa quando o Espírito Santo vem. Começa, portanto, quando o coração decide acolhê-lo na verdade. E este foi mais um programa Fé que Professamos. Eu convido você ao final desse vídeo a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.